Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus e com a alegria de encontrar vocês, para a gente continuar refletindo sobre como fazer para que o nosso casamento seja algo satisfatório, não só para nós, os casais, mas também para o próprio Deus, não é? E hoje, então, nós vamos falar sobre família novamente e doação dentro da família. Então, Dilce, essa doação refere-se à disposição, né, que os membros têm de sacrificar seu tempo, veja só, seu tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Tempo, sacrificar energia e os recursos para o bem-estar dos outros membros da família. É um pouco difícil, né? Você se doar em sacrifício a outra pessoa, mesmo que seja dentro da família, né? Porque como a gente estava falando, às vezes a gente se sacrifica para o outro que está lá fora. Uma pessoa que você nem convive muito com você, você se doa, você se sacrifica. Aí quando algum membro da sua família ali, o seu cônjuge, seu filho, né, precisa, você não é tão solícito assim com os membros da sua própria família. Isso acontece muito, Dilce? Acontece mesmo. Eu acho que por causa da convivência, a gente pega um certo tipo de liberdade que prejudica. Você olha para eles e já sabe, não, sabe tudo da família e tal, eu não tenho que ficar me desgastando e falando bonitinho para eles. E não é assim. O carinho, o amor e a atenção deve ser dirigido em primeiro lugar para a nossa família. Será que a gente, um filho, ou mesmo o marido ou a esposa, não ficaria magoado de ver como que o estranho é tratado e depois quando entra para dentro de casa a gente é tratado com grosseria? A gente tem que, e às vezes nem é tanto grosseria, é descaso. Então a gente tem que pensar muito no nosso comportamento diante dos outros dentro da família, demonstrando o nosso respeito e o nosso amor. Justamente porque hoje em dia ninguém tem tempo para nada, né? Nada. Só tem tempo para ficar vendo reels no YouTube, ficando assistindo série de Netflix. Aí a pessoa gasta todo o tempo nisso, na televisão, e não tem tempo para ouvir, né? Para doar para o seu familiar, para o membro da sua família. Que ser gentil, né? Ser gentil, isso mesmo, né? Doar gentileza, doar amor, né? Então, esse nosso tópico de hoje é doação, porque é essencial também na família. Vamos só lembrar aqui, Dilce, que os outros tópicos, o primeiro que a gente já falou, são 7 tópicos que melhoram a convivência com a família. O primeiro, se a gente relembrar aqui, foi sobre fidelidade. Primeiro vídeo, voltem lá. Se você não viu, voltem lá e veja. O primeiro foi fidelidade, depois diálogo, depois nós falamos sobre perdão também, Dilce, é essencial o perdão, compromisso, e agora estamos falando sobre doação. Então, o que acarreta? A falta de doação dentro da família, Dilce, pode levar a um ambiente egoísta, onde as necessidades lá individuais, a minha necessidade, né? A minha vida é priorizada sobre o bem-estar dos outros familiares, né? Do coletivo ali dentro da sua casa. E isso causa o quê? Causa um distanciamento, você fica distante, né? Já não tem afeta o diálogo, afeta o compromisso, afeta todas as outras coisas nessa falta de doação. E além do distanciamento, uma coisa assim que pode ser mais prejudicial ainda para a vida emocional dos membros, para a vida espiritual, né? Que é o ressentimento. A pessoa pode ficar ressentida com o próprio familiar dentro de casa. Isso aí muda a energia do ambiente, né, Dilce? Muda a energia e fica
aquele ambiente pesado, vamos dizer assim, né? Então, o que você me diz disso? Olha, Flávia, eu acho que esse tema de doação, ele tem duas faces muito importantes. A primeira face é essa sentimental, de comportamento, de demonstração de carinho, de afetividade. E a segunda face desse nosso doação, dessa nossa doação, nós temos que pensar assim, papai e mamãe que trabalham, não trabalham só para si, trabalham para os filhos também. E os filhos devem ser educados para reconhecer o sacrifício de pai e mãe e que eles não podem também estar desperdiçando os bens materiais. Se tem uma coisa que prejudica muito o relacionamento numa família, é quando algum membro da família não faz caso do sacrifício dos pais. O pai levanta cedo, é um super-herói, levanta cedo, vai para o trabalho, trabalha o tempo todo, volta para casa cansado, fatigado, com tanto problema no serviço, e chega em casa, encontra uma família desestruturada, ele vai dormir, não quer saber de família, não quer saber de mais nada. E a mãe, por outra vez, também, está levando uma vida estressante atualmente, porque o mundo exige que ela também trabalhe. Então ela tem duas jornadas de trabalho. Ela tem que ser funcionária, trabalhar para ganhar dinheiro, e também ser mãe e dona de casa e esposa. Então é desgastante? É. Mas quando a gente ama de verdade, parece que Deus dá força extraordinária para o casal aguentar. E que os filhos crescendo na compreensão do sacrifício que existe entre pai e mãe, para que a família seja uma família estruturada, isso rejuvenesce as forças de pai e mãe. Você não acha? Sim. E a doação, quando falta, Dilce, aquela admiração. Então, sobre admiração, quando falta também disso, admiração. Quando a esposa não admira mais o marido e o cônjuge não, o marido não admira mais a esposa. Então, essa falta de admiração também distancia, né? Como a senhora falou, a pessoa não reconhece a doação que o outro faz, o sacrifício, né? Todo aquele ato de amor que a pessoa dispensa não é reconhecida, né? Então, quando falta essa admiração aí, também prejudica lá o relacionamento, né? Daquelas pessoas dentro da família. O elogio, por exemplo. Às vezes os pais criticam muito os filhos. E critica, e você não sabe isso, você não faz aquilo, você não serve, não faz direito. Mas um elogio fortalece a pessoa, né? Fortalece os laços, cria empatia. Às vezes a pessoa, o filho ali não sabe fazer direito ainda, não aprendeu, está em fase de aprendizagem. Então a paciência ali dos pais também, de se doar um pouquinho, né? De ter aquela paciência de ensinar, de explicar, isso também é muito válido. Tem uma solução disso, então a gente vai propor aqui para essa falta de doação, né? Então, promover uma cultura de generosidade. A gente tem essa generosidade dentro da família. É muito importante isso, ser generoso, né? Nessa doação. Para que todos estejam ali dispostos a ajudar uns aos outros. Então, essa doação é importante e é essencial, não é disso? Muito mesmo. Eu acho assim, sabe, Flávio, quando existe respeito, amor, dedicação dentro de uma família, tudo dá certo. A educação dos filhos fica mais fácil, eles atendem melhor os pais, eles acham os pais verdadeiros heróis. Não existe pessoa mais linda do que aquela mãe toda suja de ovo, de sabão em pó,
e aquele pai que chega em casa todo cheio de graxa, de tudo. Não existe pessoas melhores e mais bonitas do que eles. Por quê? Porque o amor fala mais alto. A gente vê através da aparência. A gente vê o interior da pessoa. Por isso que não adianta casamento com fingimento. É preciso que todos nós sejamos pessoas transparentes, que a gente não tenha vergonha de colocar para fora todos os nossos sentimentos e que muitas vezes não são legais. Às vezes eu estou magoada e engulo aquela mágoa e finjo que está tudo bem, mas por dentro não está. Por isso que eu falo, o maior dom que nós recebemos de Deus é a fala, é falar. Todo mundo que tem sabedoria para falar, tem sabedoria para dialogar. E é no diálogo que a gente corrige muitas coisas que estão tentando ir para o lado do desvio, do caminho errado. Então, quando a gente tem essa competência de analisar o que está errado, não só da parte do outro, mas da minha parte também. Porque se eu quero que o outro mude, primeiro eu tenho que me mudar. Eu tenho. Então a gente tem que ter esse discernimento. Verdade. É isso mesmo. Outra coisa, Dilson, importante para fortalecer aí essa doação é a doação de praticar atos de bondade uns com os outros. Isso também ajuda bastante e ter a disposição, Dilson, para servir, né, dentro da família, porque isso fortalece os laços familiares, você servir, né? Ser solidário. Ser solidário um com o outro, porque isso também, sabe o que acontece? Cria um ambiente de apoio mútuo, né? É verdade. Um vai apoiando o outro, e isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes a gente não quer demonstrar as nossas fraquezas, as nossas falhas, né, as nossas faltas, e a gente é ser humano. Quem melhor para compreender e respeitar isso do que aqueles que convivem com a gente, né? É verdade. Pô, hoje eu não estou num dia legal, estou meio triste, com um problema profissional, com problemas do dia a dia, né, que a gente tem, corriqueiros, e a gente deve buscar o refúgio, o apoio dentro da família, não é fora de casa. Um tem que apoiar o outro, tem que ser dentro da família. Então, dentro da família é o lugar de que você se mostra do jeito que você é, como você falou. Sem máscara, sem nada, né? Do jeito que você é, com as suas fraquezas, limitações, com suas falhas, porque você não... Na cabeça, a gente deve, dos filhos, você é um super-herói. Realmente é, mas até o super-herói tem os dias difíceis, né? Tem aqueles dias de luta, aquelas fraquezas, onde o inimigo lá, né? O adversário quer abater o super-herói e lá no final ele vence, mas só vence se ele tiver o apoio dentro da família. É verdade. Então eu vou me despedindo, Dilce. E você vai dar aí depois as palavras finais, desejando a todos que se doem, que sirvam a família, que sirvam um ao outro para o bem comum. Isso vai fortalecer a família, mas sobretudo vai fortalecer você, que faz parte dessa família, que é, sem dúvida, abençoada e desejada por Deus. Graça e paz, até a próxima. Eu quero também dizer para vocês que eu desejo que vocês sejam casais simples, que não mascarem o amor que vocês têm pelos outros, que os filhos sintam o tanto que vocês os amam e que vocês também saibam transmitir para esses filhos o amor que existe entre vocês dois. Vocês dois são o exemplo principal para os seus filhos. Ele só vai ser uma pessoa diferente se ele sentir segurança no amor que existe entre a família toda. Então, gente, que Deus os abençoe, que Deus guarde o casamento de vocês e que vocês sejam realmente pessoas simples e transparentes, que saibam dialogar, mesmo quando você tem que reconhecer uma falha sua, pedir desculpa, pedir perdão. Olha, hoje eu pisei na bola, falei isso,
Posso ter te ofendido? O que você achou? Ficou magoado comigo? Essas coisas. O diálogo é muito importante. O amor, ele é transmitido através do diálogo. A gente não deve engolir sapo, não. Sapo é indigesto. Então a gente tem que ser verdadeiro um com o outro. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que faça que vocês sejam compreensivos entre vocês todos, filhos e pais. Desejo que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe e os guarde com a sua palavra, que está sempre disposto a nos educar. Fiquem com Deus, que Deus os proteja. Tchau.